Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando a nossa aula de quarta-feira, 17 de junho de 2020, com a aula de ética, né? Cidadania, moral e ética. E nós vamos hoje para o conteúdo saber falar e saber ouvir. Isso! Então, se eu sei falar, eu também sei ouvir. Se eu não sei falar, se eu só sei gritar, conversar, eu também não vou saber ouvir. Vamos lá ouvir a história da página 22 e 23. Saber falar, saber ouvir. Ouça a leitura. Aff, quanto barulho! Isso foi o que disse a professora Ana na sala de aula. Ela ficou chateada, todos falando muito e ao mesmo tempo. Estava na hora da aula de ética, mas estava difícil de começar. O silêncio deveria estar lá, então ela esperou. Quando finalmente todos ficaram em silêncio, ela nos contou a seguinte história. Era uma vez o pastor e o lobo. Um pastor de ovelhas achava a vida monótona. Por isso inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo, socorro, socorro! Costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoamento vinham em seu socorro, encontravam-nos perfeitamente seguro, rindo para valer. Um dia apareceu um lobo, de verdade, na sua frente e ele ficou apavorado, desesperado e começou a gritar, como sempre fazia. Um lobo, socorro, socorro! Dessa vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve que se esconder em cima de uma moita de espinho, enquanto o lobo devorava todas suas ovelhas. Moral da história. Quando os mentirosos falam, a verdade ninguém acredita, né? Quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Esta é uma fábula, né? Porque se eu falo demais e invento conversa demais, as pessoas elas até escutam até um certo tempo. Mas se eu falo demais, invento demais, acaba que um dia as pessoas não vão mais acreditar, não vão mais querer me ouvir. E vai acontecer o quê? Eu vou passar por mentiroso. Porque de tanto eu falar, inventar conversa que não existe, as pessoas vão parar de me ouvir e não vão me ajudar. Isso que a professora quis passar para os alunos, né? E que também, que o mentiroso, quando ele fala a verdade, ninguém acredita. Então não é bom também mentir, tá certo? Aí na atividade da página 23, vocês vão fazer a seguinte. Muitas vezes estamos olhando para as pessoas, mas estamos ouvindo o que elas nos dizem. Mas não estamos ouvindo o que elas nos dizem. Por exemplo, se estamos escutando um MP3, certamente não ouviremos bem quem fala conosco. Circule a cena a seguir em que a criança não está ouvindo atentamente a sua colega. Então, para mim saber ouvir, eu preciso estar o quê? Atenta, né? Atenta àquela pessoa que está falando. Mas eu estou aqui ouvindo som, de boa, cantando, dançando, e a pessoa está falando, será que eu estou ouvindo? Será que eu vou conseguir ouvir aquela pessoa? Não. Então, vocês vão circular a criança que está
ouvindo o som e não está prestando atenção à sua colega. Na página seguinte, a 24. De acordo com a questão anterior, marque com X que pode acontecer com as crianças que ouviram a explicação da professora. Que não ouviram a explicação da professora. Explica bem o assunto, tira nota baixa, vai tirar nota baixa. Não vão aprender sobre o assunto? De jeito nenhum. Sabe contar tudo que aprendeu em casa? Não, porque não ouviu. Então, vocês vão fazer um X, tira nota baixa e não aprende sobre o assunto. Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar. Mas há lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Gente, aonde é que a gente pode ficar gritando? Ei! Lá no estádio pode, né? Tudo pode lá. Lá no cinema eu posso ficar gritando, falando? Não. Então você vai circular o cinema. Na igreja eu posso ficar gritando e conversando ou falando alto? Também não. Lá eu vou só ouvir. No bosque eu posso conversar, gritar, brincar de falar alto, de pular, de expressar todas as minhas emoções no bosque? Pode, lá pode, porque é um lugar público. Eu só não posso fazer muita coisa errada, né? De repente ficar gritando desesperadamente, as pessoas vão dizer, ui, o que foi que aconteceu? Mas eu posso expressar meus sentimentos, né, lá no bosque. Então, vocês vão circular aonde você só pode ouvir, que é no cinema e na igreja. Então, ficou claro para vocês? Pode saber falar e saber ouvir? Então, a gente tem que usar esse momento no momento correto. Na hora de poder falar, eu saber falar, me pronunciar, me postar naquela situação. E saber ouvir quando for a hora de ouvir, né? Não fazer igual o pastorzinho. O pastorzinho, ele falava demais, né? Brincava demais. E as pessoas que ouviam as brincadeiras dele, acabou que um dia não acreditou mais nele. Então, no dia que ele precisou da ajuda das pessoas, ele passou por mentiroso. Por quê? Porque ele falava demais. Então, até nisso, nós temos que saber falar, tá certo? Saber nos expressar e também saber ouvir. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham compreendido. O mais importante, que quando estamos em sala de aula, nós devemos estar o quê? Atentos, né? A saber ouvir o que a professora está falando, para que eu possa em casa repassar para a mamãe para poder dar continuidade dos estudos em casa. Então, a importância do saber ouvir tá lá também, lá na sala de aula, tá certo? Fique com Deus, um grande abraço virtual e um beijo no seu coração. Tchau!